Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de alegria, que traga para todos nós um olhar de serenidade e que possamos refletir muito no que o Evangelho cada dia tem nos norteado, orientado, a fim de que possamos ter uma ascensão espiritual com esforço, com dedicação, mas acima de tudo, com renúncia e caridade. Hoje nós vamos ler O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenado a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, no arrobo da alma, ou a sua proteção, para que obtenha êxito ou a sua bênção para ela, se as concluíste. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado, unicamente no contato com seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos cecilieis e cobrais de cinza. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sedes, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer severo semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Amado Jesus, Mestre querido de nossas almas, eis-nos aqui caminhando em busca de um olhar novo para o nosso espírito, para que possamos compreender o que viemos fazer nesta reencarnação. Ajude-nos, Senhor,
a mantermos a cabeça lúcida, para que possamos ter um pensamento direcionado ao bem, ao que realmente nos compete realizar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare, que os nossos propósitos sejam sempre aqueles que o Senhor tem norteado a nossa vida. Que os bons espíritos nos agasalhem, que a nossa Mãe Maria Santíssima nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, eu gostaria de começar hoje nossa reflexão com essa pergunta: o homem no mundo. O que quer dizer isto? Nós já lemos o homem do mundo, agora hoje estamos lendo o homem no mundo. O que viemos fazer? O que Jesus espera de cada um de nós? Por que pedimos para reencarnar? Qual foi o nosso pedido? Para ressarcir com quê? Com quem? Onde? Então, não é simples estar no mundo. Para espíritos que abraçaram com a luz da verdade, porque nós já fomos agraciados com a primeira revelação, com a segunda, e agora estamos sendo agraciados com a terceira. O Espiritismo é o evangelho redivivo, na revivescência dos ensinamentos do Cristo dentro de cada um. A doutrina espírita não é mais para ser falada para o outro, é para ser compreendida na intimidade espiritual de cada um de nós. Então, quando eu compreendo o papel da doutrina espírita como processo transformador e dilatador de toda a minha percepção espiritual, eu posso perceber que tem que ter em mim um sentimento de piedade, para que ele possa animar-me, dar força, e para que eu possa modificar os meus sentimentos. Quando aqui fala animar o coração, é animar os sentimentos, porque o coração não pensa, o coração é órgão, mas o coração está no plexo solar, no plexo cardíaco, onde ali tem toda a força dos nossos sentimentos. E Jesus, cada dia, está nos mostrando que nós não caminhamos sozinhos. O Evangelho nos diz que, sob as vistas do Senhor, imploram a assistência dos bons espíritos. Por que que nós imploramos? Para que nós nos tornemos melhores, para que nós possamos ampliar o nosso olhar, para que nós possamos aprender e a viver como espíritos. E é por isso que, como homem que estamos reencarnados, aqui estamos para vivenciar e realizar um compromisso reencarnatório. E o Evangelho nos faz um convite: purificai, pois, os vossos corações. Limpe seus sentimentos de raiva, de mágoa, de ansiedade, de remorso, de tristeza, de medo. Nós precisamos ter força, coragem, porque nós acreditamos nas lições do Cristo. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Por que que o Evangelho nos fala isso? Porque hoje nós estamos vivendo no mundo da futilidade. No mundo materialista, as ilusões do mundo têm nos arrastado. Os estímulos que nós temos são muito maiores para viver César do que viver a Deus. Então, nós temos que ter força para elevar o nosso pensamento, para que possamos sair desse envolvimento que todos nós nos encontramos e sentir no âmago do nosso ser aquilo que realmente viemos aprender para vivermos no mundo com serenidade, com caridade, na plenitude daquilo que o Cristo vem nos ensinar. Não julgueis, todavia que exortando-se incessantemente a prece e a vocação moral, pretendamos vivas uma vida mística. Pretendamos que vivais uma vida mística.
Nós sabemos que essa vida é a vida do Espírito, da verdade, a vida em que nós somos convidados a vivenciar novos padrões morais, e não estes da moral social, mas da moral consciencial. Então, o Evangelho ele vem nos mostrar nesse item como nós vamos viver no mundo como espíritos. Espíritos que estamos aqui temporariamente, porque o mundo não é o meu lugar. O mundo é uma escola. O mundo, para outros, é um hospital, onde nós vamos curar as nossas mazelas morais. E é a escola, porque ela me educa o pensamento, renova a minha vontade, amplia o meu olhar para renovar também os quadros de memória. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres, as vossas condições humanas que nos permitem. Nós estamos no mundo também para aprender a viver aquilo que o mundo está nos pedindo. Nós não somos santos, espíritos que estão aqui numa condição evolutiva que não precisamos de relacionar. Nós precisamos de relacionar. Nós precisamos do outro. Nós somos um espírito, um ser social, e aquele que se insula, aquele que está sozinho, que não quer relacionar com o outro, que quer ficar dentro de casa, esse está trazendo algumas dificuldades que não foram ainda por ele modificadas. Por isso, amigos, a evangelização de espíritos que Eurípides nos traz, ela nos convida a refletir no ser espiritual que nós somos. Ela me convida a pensar nesse ser que pensa, que sente, neste ser que vem me trazer novas oportunidades, relacionando com aqueles espíritos que fazem parte do contexto da minha família. Por isso que muitas vezes nossas divergências de opinião, nossas divergências de sentimentos, porque nós viemos para melhorar. E ele vai nos mostrando, em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. O que está dizendo isso? Ele está nos mostrando para que a gente pergunte, de onde vim? O que vim fazer? O que Jesus espera de mim? Por que eu estou nesse ambiente, junto a esses espíritos? Se eu tenho construções, se eu recebi uma educação, se eu tenho pais que me educaram, escola que me ensinaram, país que me educa pelas suas diferenças. Então, nós precisamos entender que o homem no mundo, ele não vive só para a comunicação da palavra, mas ele vive também pela comunicação do seu exemplo, da sua força, da sua coragem. Então, o Evangelho vai nos mostrar: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viver sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. De jeito nenhum. Não é isso, eu não tenho que sofrer. Eu não tenho que passar sofrimento para que eu mostre o quanto eu amo ou o quanto eu estou melhorando. Nós precisamos deixar de reclamar tanto, porque nós precisamos saber que no passado nós desperdiçamos muito, amigos. Então, o homem no mundo ele tem uma finalidade maior. A reencarnação é um processo que me educa. E ele diz: não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos seja segundo a necessidade da humanidade. Estamos nesse contexto evolutivo porque a humanidade precisa de nós, mas também precisamos do relacionamento com o outro. Jamais na vossa felicidade entra um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se vale semblante que vos amam e dirige. Todos nós temos entes queridos que estão nos auxiliando, para que eu também aprenda a amar, sair do egoísmo, da minha indiferença. Se Deus é amor, Ele ama todos santamente, todos nós somos seus filhos. Por isso, Ele tem nos dado diversas oportunidades. Então, o homem no mundo, ele tem uma grande diferença. É ele saber fazer escolhas para que ele possa viver no mundo, não como um homem do mundo, porque o mundo não me pertence.
Eu estou aqui temporariamente, lembrando do filho pródigo que saiu pelo mundo achando que tudo ele podia, gastou tudo o que tinha, chegou num estado de miserabilidade que começou a comer as alforras dos porcos, até que lembrou que aqueles que trabalhavam para o pai tinham mais dignidade. Então, esse sacrifício de nos prejudicarmos não vai fazer nada melhor por nós, mas compreender antes de mais nada de que somos um espírito em busca de experiências espirituais. Que Jesus nos abençoe e fortaleça o nosso pensamento de forma reflexiva, o que vim fazer, o que espera de mim aqueles que estão conosco, que eu posso oferecer para o outro. Esse é o homem no mundo. E pedimos a Jesus que nesta hora ele nos traga o amparo pelo passe, fortaleça os nossos pensamentos, fortaleça os nossos ideais, fortaleça-nos o bom ânimo e que amplie a construção de nossa fé, estimulando-nos ao trabalho do bem. Que o passe revigore as nossas energias e que a água fluidificada seja a energia transformadora para a nossa saúde física, mental e espiritual. Muito obrigado, Jesus. Deixamos no coração de nossos irmãos as nossas melhores vibrações e que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, chegue até você por meio destes espíritos queridos, que em nome de Jesus e de Eurípides te agasalham nesta manhã. Que assim seja.